Quase 100 mil pessoas entraram no Estádio Olímpico de Berlim em uma tarde de setembro de 1942, convencidas de estar presenciando a final do mundo. O gramado cheirava a terra úmida. O céu sobre a capital do Terceiro Reich pesava cinza e baixo, e a multidão apertada nas arquibancadas do recinto mais imponente da Europa empurrava para a frente com essa mistura de expectativa e ansiedade que só se respira quando um país precisa ganhar mais do que pode admitir em voz alta. Mas não existia torneio. Não existia árbitro que tivesse sido designado por nenhuma federação reconhecida. Não existia troféu esperando em uma sala de Zurique. E, no entanto, durante 90 minutos, aquele estádio pulsou como se o planeta inteiro estivesse olhando. Atrás dessa mentira coletiva há uma história de 12 anos. Candidaturas apresentadas e retiradas, um presidente da FIFA cruzando o Atlântico em um navio para sondar sedes, um governo que usou o futebol como vitrine de sua ideologia, uma guerra que apagou o ciclo de 4 anos que o esporte mais popular do planeta tinha mantido intacto desde 1930, e um troféu de 30 centímetros de altura e 3,8 quilogramas de prata banhada em ouro que, em uma tarde de 1941, desapareceu de um cofre bancário em Roma e viajou para se esconder debaixo de uma cama. A FIFA apagou esse torneio de seus registros, mas os jornais da época, as atas dos congressos, os depoimentos dos jogadores e os arquivos desconfidenciais contam outra história, a de uma Copa do Mundo que foi negociada durante 5 anos, que quase teve sede, que quase teve data e que terminou reduzida a uma partida de exibição jogada como se fosse o que nunca chegou a ser. Esta é a sua reconstrução. O espetáculo olímpico de 1936 ainda não tinha fechado suas portas quando a Alemanha apresentou a candidatura que mudaria o rumo da história do futebol internacional. Faltavam exatamente 3 dias para o encerramento dos Jogos da 11ª Olimpíada, quando, no âmbito do 23º Congresso da FIFA, realizado na mesma Berlim, que servia de palco olímpico, a delegação alemã formalizou sua aspiração de organizar a Copa do Mundo de Futebol de 1942. O momento não foi casual. O regime de Adolf Hitler tinha convertido aqueles jogos na maior operação de imagem política que o esporte tinha visto até então. O Estádio Olímpico de Berlim, com capacidade para 100 mil espectadores, tinha sido projetado pelo arquiteto Werner Marsch sob a direção estética do próprio Albert Speer para projetar monumentalidade, disciplina e poder. A chama olímpica, o desfile de nações, as imagens filmadas por Leni Riefenstahl para seu documentário Olímpia. Tudo respondia a uma dramaturgia política calculada centímetro a centímetro. Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich, tinha compreendido antes de qualquer um que os eventos esportivos massivos eram o veículo de influência mais poderoso da era moderna. E Hitler, que segundo crônicas da época não era particularmente aficionado por futebol, ao contrário do próprio Goebbels, entusiasta do futebol, tinha visto essa maquinaria funcionar durante 2 semanas diante das câmeras do mundo. Nesse contexto chegou a candidatura alemã para 1942. A Alemanha estava filiada à FIFA desde 1º de setembro de 1904, apenas meses após a fundação do organismo, e naquele Congresso de Berlim, sua posição dentro da federação se consolidou ainda mais. O que não ficou consolidado foi a sede de 1938. A França levou essa vez com candidaturas da Alemanha e da Argentina também sobre a mesa. Mas a rejeição à opção alemã para 1938 levou uma condição implícita que circulou entre jornalistas e dirigentes nos dias seguintes. O jornalista Emmanuel Gambardella, especializado em esportes e um dos cronistas mais próximos ao meio futebolístico francês da época, registraria isso em suas colunas. A Alemanha tinha cedido a vez imediata, aceitando que a França fosse sede em 1938.
e, em troca, entendia-se que o ciclo seguinte, o de 1942, lhe corresponderia. Era, em última análise, uma promessa oral. Não constava em atas, não tinha assinatura de nenhum organismo, mas funcionava como moeda de troca nos corredores da FIFA. E a Alemanha sabia disso. Há um episódio anterior à Copa do Mundo de 1942 que resulta impossível separar desta história, porque ocorreu precisamente em 1938 e antecipou com brutalidade o que o regime nazista faria com o futebol como ferramenta política. Foi o Anschluss, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich, executada em 12 de março de 1938, apenas 3 meses antes do início da Copa do Mundo da França. A Áustria chegava a esse ano com uma das equipes mais admiradas da Europa. O chamado Wunder Team, a equipe maravilha, tinha construído desde o início da década uma identidade futebolística baseada no passe curto, no movimento constante e na técnica individual. O treinador Hugo Meisel, austríaco nascido na Boêmia, tinha desenvolvido um sistema de jogo que anos depois os analistas identificariam como precursor do futebol total. Atacantes que se moviam em direção ao meio-campo, defensores que apoiavam a saída de bola, um bloco que pensava coletivamente antes que esse conceito tivesse nome. Entre 1931 e 1934, a Áustria encadeou 18 partidas sem perder, incluindo uma vitória por 5-0 contra a Alemanha em Berlim, em outubro de 1931, que deixou os próprios cronistas alemães sem vocabulário suficiente para descrevê-la. Em 1934, a Áustria tinha chegado à semifinal da Copa do Mundo da Itália, eliminada pelos donos da casa em uma partida jogada sob chuva intensa em Milão, condições que limitaram exatamente o tipo de jogo fluido que o Wunder Team precisava para dominar. 2 anos depois, nos Jogos de Berlim de 1936, a seleção austríaca tinha ganhado a medalha de prata, e então desapareceu. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca sem disparar um tiro. O chanceler Kurt Schuschnigg se rendeu e o país deixou de existir como Estado independente, absorvido administrativamente dentro do Grande Reich alemão. A Federação Austríaca de Futebol foi dissolvida 4 dias depois. Seus jogadores, contratos e registros passaram a ficar sob jurisdição do Deutscher Fußball-Bund, a federação alemã. Sepp Herberger, o selecionador alemão que estava no cargo desde 1936, depois de suceder Otto Ners após o fracasso olímpico, recebeu ordens de incorporar jogadores austríacos à equipe para a Copa do Mundo da França. Foi uma incorporação forçada, executada com pouco tempo de preparação, que na prática destruiu a coesão de ambos os elencos. Herberger convocou 13 jogadores austríacos, mas o idioma tático das duas equipes era tão diferente que os treinamentos conjuntos durante as semanas prévias ao torneio resultaram, segundo suas próprias notas de campo, mais parecidos a uma negociação do que a uma preparação. A seleção resultante perdeu para a Suíça na primeira fase e foi eliminada. A pior atuação mundialista da Alemanha até então. Matthias Sindelar, o virtuoso atacante austríaco que os torcedores chamavam de o Homem de Papel por sua magreza e sua mobilidade, se recusou a jogar pela seleção do Reich. Não era um gesto político explícito, teria sido perigoso ser, mas tampouco era casual. Sindelar era o símbolo futebolístico de uma Áustria que acabava de deixar de existir, e sua recusa em vestir a camisa do Reich o converteu silenciosamente no primeiro jogador de futebol europeu a resistir ao nazismo a partir do campo de jogo. Foi encontrado morto em seu apartamento em Viena em 23 de janeiro de 1939, em circunstâncias que a polícia classificou como acidente por inalação de monóxido de carbono procedente de um aquecimento defeituoso. Tinha 35 anos. Alguns historiadores apontam que sua companheira, Camila Castagnola, filha de um empresário judeu,
morreu no mesmo incidente. O que realmente ocorreu nunca ficou totalmente esclarecido. O caso da Áustria ilustrou algo que o regime nazista nunca chegou a entender: que o futebol não pode ser fabricado por decreto. A identidade de uma equipe nacional se constrói durante anos, com jogadores que compartilham um sistema de jogo e uma cultura esportiva comum. A Alemanha tinha absorvido a Áustria e no processo tinha prejudicado ambas. A equipe que se apresentou na França 1938 não era nem a Mannschaft de 1934, nem o Wunderteam que tinha maravilhado a Europa. Era outra coisa, maior no papel e mais fraca em campo. Uma metáfora esportiva do próprio Reich. A Copa do Mundo da França de 1938 teve 15 participantes em vez de 16, porque a vaga da Áustria simplesmente ficou vazia. A FIFA pediu à Alemanha que permitisse a participação da Áustria como nação independente. O regime recusou. A Suécia, que devia enfrentar a Áustria na primeira fase, avançou diretamente sem jogar. A Federação Britânica foi oferecido o lugar vago e ela o recusou, indignada por nunca ter sido convocada para organizar um torneio que o futebol inglês considerava seu por direito histórico, sendo o país onde o esporte tinha nascido e codificado suas regras. Entre as 12 equipes europeias e 3 sul-americanas que realmente participaram, a política fazia ruído constante. O duce italiano Benito Mussolini, que tinha ganhado o título em 1934 com os donos da casa e cuja equipe voltava como campeã vigente, enviou um telegrama aos jogadores antes da final contra a Hungria através do secretário-geral do Partido Fascista, Achilles Tarasse. A mensagem era de 2 palavras: vincere o morire. A Itália ganhou por 4-2. O goleiro húngaro Antal Szabó recordaria décadas depois que nunca em sua vida tinha se sentido mais feliz após sofrer 4 gols. Se a Itália ganhasse, os 11 podiam regressar à casa. Jules Rimet, o advogado francês que tinha fundado a Copa do Mundo e a presidia desde sua primeira edição, em 1930, mostrava-se convencido de que aquela podia ser a última Copa do Mundo. Os sinais políticos eram inequívocos. Espanha em guerra civil, Áustria desaparecida do mapa, Alemanha empurrando suas fronteiras para o leste. Rimet tinha pressionado para que o torneio fosse celebrado na França porque, se restava pouco tempo, queria que jogassem em um país onde ainda havia liberdade para fazê-lo. E havia outra discussão de fundo que afetaria diretamente o ciclo seguinte: a sede de 1942. Na reunião da FIFA realizada em Paris antes do início do torneio, em junho de 1938, a federação anunciou que a escolha do organizador da próxima Copa era adiada para um novo congresso que devia realizar-se 2 anos mais tarde em Luxemburgo. O Brasil tinha entrado formalmente na disputa pela sede, argumentando que 3 edições consecutivas na Europa rompiam o espírito de um torneio que se chamava Mundial. A Argentina também tinha começado a se movimentar, sem candidatura oficial ainda, mas apontando que a promessa de alternância entre continentes, uma promessa oral, como quase tudo naquela FIFA dos anos 30, estava sendo ignorada. A Alemanha, enquanto isso, continuava acumulando território. A Sudetenland, Checoslováquia, tinha sido cedida no Acordo de Munique de setembro de 1938. O Reich crescia e sua candidatura para 1942 crescia com ele, apoiada na certeza de que o governo nazista financiaria o que fosse necessário para levar a Copa do Mundo ao solo alemão. Jules Rimet tinha 64 anos em 1939 e estava há 19 à frente da FIFA. Era um homem de convicções profundas sobre o papel do esporte na diplomacia internacional, convencido de que o futebol podia construir pontes onde a política construía muros. Nascido em Thionville-le-Lavoncourt em 1873, filho de um comerciante de província, tinha estudado direito em Paris e exercido a advocacia antes de consagrar sua vida ao futebol organizado.
Foi ele quem imaginou em 1920, a partir da presidência da Federação Francesa, que o esporte mais popular do mundo precisava de um torneio próprio que não dependesse do ciclo olímpico nem de suas restrições sobre o amadorismo. 10 anos levou para converter essa ideia na Copa do Mundo inaugural do Uruguai, 1930. Essa fé no futebol como instrumento de encontro entre povos o levou a empreender, durante o primeiro semestre de 1939, uma série de viagens entre a Europa e a América do Sul para visitar pessoalmente as 3 candidaturas ativas para a Copa do Mundo de 1942: Alemanha, Brasil e Argentina. O que encontrou em cada parada foi confirmando posições que já existiam antes de sair. A Alemanha apresentava uma candidatura sólida em termos de infraestrutura. O Olympiastadion de Berlim estava construído e testado, com capacidade para 100.000 pessoas, e outras 6 cidades, Munique, Hamburgo, Colônia, Frankfurt, Leipzig e Breslau, dispunham de instalações esportivas de primeiro nível erguidas ou renovadas para os Jogos de 1936. A maquinaria organizativa do Estado nazista era eficiente e o financiamento estava garantido sem condições. O embaixador do regime perante a FIFA, o funcionário Karl Ritter von Holt, atleta olímpico ele mesmo e membro do Comitê Olímpico Internacional desde 1929, tinha trabalhado durante anos para consolidar a posição alemã dentro do organismo. Era o interlocutor perfeito. Conhecia os códigos da diplomacia esportiva internacional e sabia exatamente quais argumentos funcionavam com cada delegado. O Brasil, por sua vez, mostrava entusiasmo genuíno e argumentos sólidos. O maior país da América do Sul, com uma cultura futebolística em rápida expansão e a lembrança de que a primeira Copa, em 1930, tinha gerado um boicote europeu pela distância. Em 1942, os meios de transporte permitiriam reduzir esse problema. Os transatlânticos demoravam entre 2 e 3 semanas para cruzar o Atlântico, e embora o custo fosse alto, não era insalvável se a FIFA assumisse parte das despesas de deslocamento. O Rio de Janeiro tinha iniciado, além disso, a construção de um novo estádio municipal que, segundo os planos apresentados à Rimet, poderia abrigar mais de 100.000 espectadores. Esse estádio se terminaria em 1950 com o nome de Maracanã e abriria suas portas para o torneio que finalmente coube ao Brasil sediar. A Argentina era a mais ativa politicamente das 3 candidaturas. A Associação do Futebol Argentino tinha expressado interesse formal em junho de 1939, chegando inclusive a esboçar uma proposta de organização compartilhada com o Brasil que incluiria partidas em Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro. Era uma ideia criativa que refletia o ressentimento acumulado no Rio da Prata pelos 3 torneios consecutivos fora do continente que os tinha visto nascer. Uruguai, 1930, Itália, 1934, França, 1938. O futebol rioplatense se sentia fundador da Copa e excluído dela ao mesmo tempo. Os estádios argentinos disponíveis, o Monumental de River Plate em Buenos Aires, o Gasômetro de São Lourenço, o de Boca Juniors na Bombonera, ainda em obras, não eram comparáveis às instalações europeias, mas a vontade política era real. A candidatura compartilhada com o Brasil nunca chegou a formalizar-se totalmente, no entanto. Cada federação tinha suas próprias ambições e suas próprias negociações paralelas com Rimet, e coordená-las teria exigido um nível de confiança institucional que o futebol sul-americano daquela época ainda não tinha construído. Rimet voltava dessas viagens com material suficiente para tomar uma decisão, mas sem a vontade de tomá-la ainda. O Congresso de Luxemburgo, previsto para setembro de 1939, teria a última palavra. E enquanto o presidente da FIFA terminava de processar suas conclusões em trânsito entre continentes, na Europa começaram os disparos. Em 1º de setembro de 1939, as divisões blindadas alemãs cruzaram a fronteira polonesa a partir de 3 direções simultâneas. A operação, precedida por um falso ataque polonês fabricado pelas SS na localidade fronteiriça de Gleiwitz,
ativou as cláusulas dos tratados de defesa mútua que a Polônia tinha assinados com o Reino Unido e a França. Em 3 de setembro, ambas as potências declararam guerra à Alemanha. O congresso previsto em Luxemburgo, que devia definir com nome próprio a sede da Copa do Mundo de 1942, ficou automaticamente cancelado. Não houve votação, não houve deliberação. Houve simplesmente um silêncio administrativo que a FIFA demoraria semanas para preencher com algum comunicado oficial. O secretário-geral da federação, o Dr. Ivo Schricker, um jurista suíço que tinha sido o artífice administrativo das 3 primeiras Copas do Mundo, gerundiou a partir de Zurique a paralisação de todos os planos em andamento. A FIFA, ao contrário de outras organizações internacionais que cessaram atividade por completo, manteve um funcionamento mínimo sob a presidência de Rimet. A sede permaneceu em Zurique, território suíço, protegido pela neutralidade helvética que o governo de Berna defenderia durante toda a guerra. Em outubro de 1939, o Comitê Extraordinário da FIFA se reuniu na Suíça e tomou uma decisão provisória: adiar o Congresso Definidor até março de 1940. A guerra era jovem, alguns confiavam em que seria breve e a federação não queria fechar portas antes do tempo. Foi nesse ambiente de expectativa contida quando o diário parisiense Le Petit Parisien publicou em dezembro de 1939 uma declaração do próprio Dr. Schricker, assegurando que haverá, de fato, um campeonato mundial de futebol em 1942. A Europa vivia então a chamada drôle de guerre, a guerra falsa ou guerra de mentira. A frente ocidental permanecia estática, sem grandes ofensivas, enquanto as potências se olhavam de suas trincheiras com uma calma que muitos interpretaram erroneamente como sinal de que o conflito se apagaria antes de escalar. Nos cafés de Paris, nos bares de Madrid ou de Buenos Aires, alguns continuavam planejando viagens hipotéticas para ver a próxima Copa do Mundo. Esse período estranho durou até a primavera de 1940. Antes que a guerra apagasse definitivamente os planos do futebol, houve um capítulo paralelo que diz muito sobre o medo que o regime nazista gerava em quem tinha algo a proteger. Era um objeto de 30 centímetros de altura, esculpido em 3,8 quilogramas de prata esterlina banhada em ouro, criado pelo escultor francês Abel Lafleur, a partir de uma encomenda que Jules Rimet realizou em 1928 à Maison Arthus Bertrand de Paris. Representava Nice, a deusa grega da vitória, com os braços estendidos sustentando uma taça octogonal de 8 facetas. Sua base era de lápis azul intenso e nela se incrustavam pequenas placas de prata com os nomes dos campeões de cada edição. Custou 50.000 francos suíços e Rimet a levou pessoalmente a Montevidéu em suas malas como bagagem de mão para entregá-la ao primeiro vencedor, o Uruguai, em 1930. Desde então, tinha percorrido o mundo sem chamar atenção excessiva, mudando de mãos entre Uruguai, Itália e Itália novamente. Em 1938, depois da segunda vitória italiana consecutiva, o troféu ficou em Roma. Depois de 1938, a Itália a tinha em seu poder como bicampeã consecutiva. A taça estava guardada em um cofre de segurança do Banco de Roma, sob a custódia de Ottorino Barassi, vice-presidente da Federação Italiana de Futebol e também vice-presidente da FIFA. Barassi era um advogado milanês meticuloso, homem de poucos gestos dramáticos e muitas previsões práticas, e conhecia perfeitamente a política que o regime nazista aplicava sistematicamente nos territórios que controlava, o saque planejado de obras de arte e objetos de valor. Os alemães tinham desenvolvido essa prática com tal sistematicidade que em alemão tinha nome próprio, Raubkunst, arte espoliada, e existiam unidades especializadas do Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, o ERR, dedicadas exclusivamente a identificar,
catalogar e confiscar patrimônio cultural nos países ocupados. Hermann Göring era talvez seu colecionador mais entusiasta. Ao final da guerra, calcular-se-ia que tinha acumulado mais de 1.500 obras de arte roubadas nos territórios sob controle nazista. Barassi intuiu que cedo ou tarde os registros do banco alertariam a Gestapo sobre a existência daquele troféu de metal precioso em um cofre romano. A Itália era aliada do Reich, não um país ocupado, mas essa aliança não garantia imunidade diante das cobiçosas redes de saque do regime. Antes que isso ocorresse, tomou a decisão de tirar a taça do banco em segredo e levá-la para sua casa em Milão. Envolveu-a em papel de jornal velho, colocou-a dentro de uma caixa de sapatos comum, do tipo que ninguém abre em uma revista se não há um motivo específico para fazê-lo, e a colocou debaixo de sua cama. Passou os anos seguintes dormindo a menos de 1 metro do único troféu que tinha existido na história das Copas do Mundo de futebol. Em 1941, agentes da Gestapo chegaram efetivamente à porta de Barassi. Tinham informação de que a Copa do Mundo se encontrava sob custódia italiana. Revistaram a casa com a meticulosidade burocrática que caracterizava os serviços de segurança alemães. Gavetas abertas, armários esvaziados, papéis revisados. Interrogaram Barassi, que os convenceu com suficiente calma de que desconhecia o paradeiro exato do troféu, sugerindo que poderia estar em Milão nas mãos de algum funcionário da federação. Os agentes seguiram essa pista durante semanas sem resultados e finalmente foram embora. A taça permaneceu debaixo da cama durante o resto da guerra. Não seria devolvida oficialmente à FIFA até julho de 1947, no primeiro congresso realizado na Itália depois do armistício, quando Barassi a entregou pessoalmente a Jules Rimet diante dos delegados reunidos, em um gesto que a imprensa esportiva da época descreveu como o mais emocionante daquele congresso. O troféu tinha sobrevivido à guerra em melhores condições do que a maioria dos homens que o tinham tocado. A Guerra Falsa terminou em 10 de maio de 1940. Nesse dia, a Alemanha lançou a ofensiva contra a França, os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. Em 18 dias, os Países Baixos se renderam. A Bélgica capitulou em 28 de maio. O exército britânico foi evacuado a partir das praias de Dunkerque, em uma operação de emergência que salvou mais de 300 mil soldados, mas deixou todo o material pesado abandonado na areia. E em 22 de junho, a França assinou o armistício no mesmo vagão de trem onde tinha assinado a rendição alemã em 1918, na floresta de Compiègne, com Hitler presente para sublinhar a simetria histórica. A velocidade do colapso francês mudou radicalmente a percepção do conflito. Já não se tratava de uma guerra de trincheiras que poderia resolver-se em meses. Era a conquista sistemática da Europa Ocidental por parte de uma potência que naquele momento parecia imparável. E nesse contexto, qualquer planejamento esportivo de médio prazo se tornava absurdo. Em março de 1940, semanas antes de começar a ofensiva, a Confederação Brasileira de Desportos já tinha emitido seu comunicado de retirada. Dada a situação atual, o Brasil retirava o pedido que tinha enviado à FIFA para organizar a Copa de 1942. Era uma decisão prática. Com a Europa em guerra e os transportes transatlânticos comprometidos com o esforço bélico, organizar um torneio no Brasil que devia incluir equipes europeias era logisticamente impossível. Com a queda da França em junho, ficava claro que o Congresso de Luxemburgo, previsto para o ano anterior, nunca se realizaria, que não haveria congresso de substituição no curto prazo e que a sede da Copa do Mundo de 1942 era a menor das preocupações da FIFA. Por volta do final de 1940, alguns jornais continuavam especulando com prazos vagos. O torneio se realizaria, diziam, 18 meses depois do fim das hostilidades.
uma data que não comprometia ninguém, porque dependia de um fim que ninguém podia prever. E enquanto isso, o governo nazista teve a desfaçatez de anunciar em janeiro de 1941 que a Alemanha estaria disposta a permitir a participação na Copa do Mundo de 1942, se chegasse a realizar-se, dos países que já tinha ocupado: Checoslováquia, Bélgica, Países Baixos, Noruega e Dinamarca. Nações sob ocupação militar, convidadas a competir sob o olhar de quem as tinha invadido. O cinismo era tão visível que poucas pessoas levaram a declaração a sério. Joseph Sepp Herberger nasceu em Mannheim em 28 de março de 1897, o terceiro de 4 filhos de um pedreiro que morreu quando Sepp tinha 12 anos. Tinha jogado futebol como atacante durante os anos 20 no VfR Mannheim e no MTK Budapeste, com registros modestos. 14 jogos internacionais com a Alemanha entre 1921 e 1925. Antes de descobrir que seu verdadeiro talento estava no banco de reservas e no caderno de anotações. Era um homem que lia os rivais como outros leem romances, com atenção, com paciência e com a certeza de que cada detalhe importa. Seus cadernos de preparação tática, conservados no arquivo do Instituto Federal do Esporte de Colônia, cobrem dezenas de páginas por partida, com anotações sobre as tendências individuais dos adversários, suas preferências sob pressão e seus gestos prévios ao arremate. Foi assistente do selecionador Otto Ners desde 1932 e o sucedeu no cargo em 1936, depois que a Noruega eliminou a Alemanha nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Berlim. Herberger dirigiria a seleção até 1942 em seu primeiro ciclo e voltaria ao cargo entre 1950 e 1964 para acumular um total de 167 partidas dirigidas e 94 vitórias. O que Herberger fez durante os anos de guerra foi, em parte, um ato de astúcia prática e, em parte, uma tentativa de proteção aos seus jogadores. Entre setembro de 1939 e novembro de 1942, a seleção alemã disputou mais de 30 partidas amistosas contra seleções de países aliados, satélites ou neutros: Romênia, Hungria, Bulgária, Eslováquia, Croácia, Suécia, Suíça, Espanha. Manter a equipe em atividade servia como argumento perante as autoridades militares para justificar que os futebolistas permanecessem fora do front, ao menos temporariamente. Não era um argumento irrebatível, o regime podia ignorá-lo quando lhe convinha, mas enquanto a seleção jogava e ganhava, a pressão para dissolver a equipe e mandar os jogadores para combater era menor. O piloto de combate Hermann Graf, um dos aviadores mais condecorados do Reich com 212 vitórias aéreas confirmadas, era amigo pessoal de Herberger. Graf tinha criado dentro de sua unidade de aviação, o Jagdgeschwader 52, uma equipe de futebol chamada Rote Jäger, Caçadores Vermelhos, e com a desculpa de que sua unidade precisava de certos soldados especializados em funções de apoio e comunicações, tramitava a transferência de bons futebolistas de outras unidades. Era uma ficção burocrática que mantinha alguns dos melhores jogadores do país em posições relativamente afastadas do fronte de combate. Fritz Walter passou por essa rede. Também Hans Rode e vários dos titulares habituais da seleção durante os anos de guerra. Não era um sistema perfeitamente confiável. Exigia que Graf mantivesse sua influência e que as autoridades militares não o questionassem com demasiada insistência. E não funcionou para todos. Mas durante um tempo serviu para que homens como Fritz Walter pudessem continuar tocando uma bola enquanto o continente ardia. Herberger selecionou para esse sistema com os mesmos critérios que usava para escolher seus titulares. Talento primeiro, mas também caráter. Não queria jogadores que desmoronassem sob pressão.
e trabalhou cada partida daqueles anos com a mesma meticulosidade que aplicaria depois na preparação da Copa do Mundo de 1954. Análise do rival, rotações calculadas, gestão do estado físico de um elenco que vivia em condições de guerra e não podia treinar com regularidade. Quando as vitórias chegavam, e chegavam com frequência, diante de rivais que a Alemanha superava tecnicamente, o efeito protetor se renovava. Foi essa mesma obsessão pelo detalhe, construída nos anos mais duros do século, que o levou a montar a equipe que, no Wankdorf Stadion de Berna, em 4 de julho de 1954, conseguiria o que o futebol alemão tinha buscado desde 1930. Mas antes de 1954, restava o setembro de 1942. Para entender o que ocorreu em 20 de setembro de 1942, no Olympiastadion de Berlim, é preciso entender como funcionava a relação entre o regime nazista e o futebol durante os anos de guerra. Não era uma relação confortável nem coerente. Hitler nunca foi um entusiasta do esporte coletivo em geral. Preferia o boxe e o atletismo, disciplinas onde a vitória dependia de um indivíduo que encarnava de maneira direta algum ideal de superioridade. Goebbels, por outro lado, sim entendia o futebol como ferramenta política e apoiava ativamente o uso do esporte para manter a moral civil em uma população que, por volta de 1942, começava a receber notícias sobre os primeiros grandes problemas do fronte oriental. A invasão da União Soviética, lançada em 22 de junho de 1941, sob o nome de Operação Barbarossa, tinha começado com avanços espetaculares. Nos primeiros meses, os exércitos alemães tinham penetrado centenas de quilômetros em direção ao interior soviético, capturando milhões de prisioneiros e sobrepujando a defesa do Exército Vermelho. Mas o inverno de 1941 a 42 freou o avanço. Leningrado resistia ao cerco. Moscou não tinha caído. E no verão de 1942, enquanto a Alemanha lançava uma nova ofensiva em direção ao sul com Stalingrado como objetivo, a guerra começava a mostrar seus dentes mais longos. Nesse contexto, uma partida de futebol ganha contra uma seleção neutra podia ser aproveitada propagandisticamente. Uma partida perdida contra essa mesma seleção era um problema de moral interna. A partida contra a Suécia em setembro de 1942 era oficialmente um amistoso. Mas o regime a vendeu de outra maneira. A narrativa que circulava entre os torcedores alemães, alimentada pela imprensa oficial, que estava proibida de contradizer o aparelho do partido, equiparava aquele confronto a algo parecido com uma final do mundo sem nome oficial. A Alemanha tinha vencido a Hungria por 5-3, a Bulgária por 3-0 e a Romênia por 7-0 nos meses prévios. A equipe vinha com inércia vencedora, jogava em casa, no maior estádio da Europa, e seu rival era neutro, não aliado, sem pressões ideológicas externas que o apoiassem. 90 minutos para demonstrar superioridade diante de 98 mil pessoas. A seleção sueca que chegou a Berlim em 20 de setembro de 1942 era uma equipe de futebolistas que jogavam em clubes da Liga Doméstica Sueca. Não havia liga profissional no país escandinavo, e os melhores futebolistas do momento eram ainda amadores no sentido formal do termo. Isso não significava que fossem medíocres. A Svenska Fotbollförbundet estava desde 1924 organizando sua liga nacional com uma regularidade que poucas federações europeias podiam igualar naqueles anos, e o nível competitivo dos clubes escandinavos tinha crescido sustentadamente durante a década de 30. A Suécia tinha participado das 3 Copas do Mundo prévias, 1934, 1938 e a inaugural de 1930, com resultados dignos, e nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 tinha chegado até as quartas de final antes de cair diante da Itália.
Não era uma seleção de preenchimento. Era uma seleção que ninguém queria levar a sério, porque levá-la a sério supunha admitir que podia ganhar. Gunnar Gren, nascido em Gotemburgo em 31 de outubro de 1920, jogava no IFK Göteborg. Aos seus 21 anos já era o melhor camisa 10 da Suécia, com uma capacidade para ler o jogo que o converteria em lenda do futebol sueco e europeu. Seu entendimento do espaço, sua visão periférica antes de receber a bola, seu controle dos tempos coletivos o levariam décadas depois a ganhar apelidos como Il Professore na Itália, onde faria grande parte de sua carreira. Era um jogador que nunca parecia correr demais porque raramente precisava fazê-lo. Chegava sempre ao lugar correto com 2 segundos de antecipação, como se a partida transcorresse a uma velocidade ligeiramente inferior à que ele percebia. Gunnar Nordahl, por sua vez, era um homem de Hörnefors, em Bótnia Ocidental, atacante do IFK Norrköping, nascido em 19 de outubro de 1921. Chutava a bola com potência de ângulos que os goleiros não antecipavam, e seu físico, 1,83 m, costas largas, centro de gravidade baixo, lhe permitia proteger a bola de costas para o gol com uma eficácia que os defensores centrais da época não tinham aprendido ainda a neutralizar. Em seus anos suecos, marcaria 219 gols em 210 partidas de clube antes que o AC Milan pagasse por ele em janeiro de 1949. O terceiro elemento-chave era Malte Martensson, atacante do Göteborgs PMF, nascido em 1920. Chamavam Mortensson de o Raio Negro nos círculos futebolísticos suecos por sua velocidade de deslocamento e por um cabelo escuro que contrastava com o loiro predominante entre seus compatriotas. Não tinha a elegância de Gren, nem a potência de Nordahl, mas tinha algo que às vezes vale mais do que as duas coisas juntas. A capacidade de aparecer no momento preciso, no espaço exato que a defesa contrária tinha deixado sem cobrir. Era o futebolista que os treinadores descrevem como difícil de marcar, não porque seja impossível segui-lo, mas porque sempre encontra a maneira de estar onde o marcador não está. Em setembro de 1942, os três tinham entre 21 e 22 anos e formavam parte de uma seleção sueca que era tecnicamente superior ao que o aparelho de propaganda alemão estava disposto a reconhecer. A Suécia era uma nação neutra na guerra que mantinha relações comerciais com ambos os lados. Vendia minério de ferro para a Alemanha e permitia o trânsito de tropas alemãs por seu território, o que lhe rendeu críticas dos aliados durante anos, e se esforçava para evitar qualquer gesto que pudesse interpretar-se como posicionamento político. Ir a Berlim jogar uma partida de futebol formava parte dessa política de neutralidade ativa. Dizer não teria significado tomar partido de outra maneira. Os jogadores suecos cruzaram a fronteira em direção ao Reich como o que eram. Esportistas em missão oficial, sem declarações públicas, sem gestos de nenhum tipo que pudessem ser mal interpretados em nenhuma das duas direções. O árbitro designado era Valdemar Laursen, dinamarquês de um país ocupado pela Alemanha desde abril de 1940, mas que mantinha certa autonomia interna sob o governo de colaboração de Erik Scavenius. Que um árbitro dinamarquês apitasse uma partida em Berlim em 1942 era em si mesmo uma pequena demonstração dos equilíbrios impossíveis que o esporte tentava manter naquela Europa quebrada. Os capitães eram Paul Janes, pela Alemanha, lateral direito do Borussia Dortmund, 31 anos, veterano da seleção desde 1931 com 40 jogos internacionais acumulados, e Karl-Erik Gran, pela Suécia, meio-campista do Djurgårdens Vimmerby, com temperamento suficiente para dar a mão ao capitão alemão no centro do campo, diante de quase 100.000 pessoas, sem que lhe tremesse o pulso. A escalação alemã completa era Helmut Jahn no gol, Paul Janes, Karl Müller, Andreas Kupfer e Wilhelm Sold na defesa, Hans Rode, Ernst Lehner, Karl Decker e Fritz Walter no meio-campo, Albert Singh e August Klingler como atacantes.
À frente, Sepp Herberger no banco, com seu caderno de anotações e a certeza de que seus jogadores tinham razões muito concretas, além do orgulho esportivo. A partida começou com as formalidades que o protocolo do regime exigia. Os suecos se alinharam com os braços ao lado do corpo enquanto os alemães levantavam o braço direito na saudação nazista, de frente para uma tribuna onde os hierarcas do partido e os oficiais da Wehrmacht ocupavam os camarotes centrais. Depois o árbitro Lorsen apitou e o protocolo cedeu passo ao futebol. 7 minutos. Apenas 7 minutos demorou Arne Nyberg, atacante do IFK Göteborg, para marcar o primeiro. Foi um movimento seco, sem complicações. Uma combinação que terminou com a bola em uma rede na qual o goleiro Helmut Jahn não chegou a tempo. O Olympiastadion ficou mudo durante alguns segundos, essa classe de silêncio coletivo que ocorre quando 98 mil pessoas processam algo que não esperavam ver. A Alemanha respondeu. Ernst Lehner, o meio-campista ofensivo de Augsburg, que estava há anos na seleção, empatou a partida com um chute que entrou limpo, e depois chegou August Klingler. O atacante, nascido em 24 de fevereiro de 1918 em Bietigheim-Bissingen, era um dos artilheiros mais promissores do futebol alemão da época. Tinha jogado suas primeiras partidas internacionais nesse mesmo ano de 1942, 5 no total. A primeira contra a Romênia em agosto. Seu segundo gol contra a Suécia no minuto em que fosse dessa partida, o 2-1, acendeu o estádio. O Reich ia ganhando, a narrativa de superioridade tinha dados para se sustentar, mas no último minuto do primeiro tempo, quando o relógio apontava para o intervalo e o resultado alemão parecia encaminhado, o atacante do AIK Henry Carlsson empatou. Um gol no limite do primeiro tempo que mudou o peso psicológico da partida. A Alemanha já não ganhava no intervalo. As 100 mil pessoas nas arquibancadas entraram no vestiário com o incômodo de quem esperava certeza e recebeu dúvida. A segunda metade pertenceu quase inteira à Suécia. Gunnar Gren organizava o jogo a partir do centro do campo com essa economia de movimentos que o caracterizava. Passes curtos e certeiros, mudanças de ritmo antes que o rival antecipasse o passo seguinte. Gunnar Nordahl se movia entre os defensores alemães com uma corpulência que não o impedia de girar rápido, abrindo espaços que seus companheiros ocupavam. No minuto 71 da segunda metade, equivalente ao minuto 26 do complemento, segundo as crônicas da época, a combinação entre Gren e Nordahl terminou em um passe preciso para Malte Martensson. Chamavam Martensson de o Raio Negro nos círculos futebolísticos suecos por sua velocidade de deslocamento e por um cabelo escuro que contrastava com o loiro predominante entre seus compatriotas. Seu arremate selou o 3-2. O Olympiastadion de Berlim ficou em silêncio, o mais completo, o mais incômodo possível, o silêncio de 98 mil pessoas que tinham vindo celebrar e ficaram sem motivo para fazê-lo. A derrota não foi simplesmente um resultado esportivo desfavorável. No contexto do regime nazista, qualquer evento público dessa magnitude tinha consequências políticas diretas. Martin Franz Luther, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores e assessor direto do ministro Joachim von Ribbentrop, redigiu uma análise das consequências da partida que circulou internamente nas semanas seguintes. Seu argumento era explícito. 100 mil pessoas abandonaram o estádio abatidas, e dado que a vitória nessa partida de futebol estava mais próxima de seus corações do que a tomada de alguma cidade no leste, um evento assim deve ser proibido em nome do estado de ânimo interior do país. Era uma frase que desnudava, sem querer, a natureza do problema. O regime tinha fabricado um relato de invencibilidade que dependia de vitórias constantes. Cada derrota punha em risco esse relato. E esta partida tinha sido celebrada no Olympiastadion de Berlim, diante de 100 mil testemunhas, publicada na imprensa alemã, convertida em acontecimento nacional antes de ser jogada. A derrota não podia ser ocultada. A decisão foi rápida. A equipe nacional alemã se dissolveu. Os jogadores foram destinados a diferentes unidades militares. Alguns, como aponta a crônica do jornalista Paul Brown,
Receberam destinos burocráticos ou administrativos dentro do exército, uma forma relativa de proteção que os mantinha afastados do combate direto. Mas a seleção como tal deixou de existir. A Alemanha não voltaria a jogar uma partida internacional até depois do fim da guerra. Sepp Herberger deixou o cargo em 1942 e não o recuperaria até 1950, quando a FIFA readmitiu a Alemanha, já como República Federal Alemã, após 8 anos de exclusão. Nesses 8 anos perdidos, Herberger trabalhou como professor de futebol na recém-fundada Universidade Esportiva de Colônia, ensinando treinadores e construindo em silêncio a rede de relações que lhe permitiria, quando chegou o momento, montar a equipe do Milagre de Berna. August Klingler tinha jogado suas 5 partidas internacionais todas no mesmo ano. 5 partidas, 4 gols. O primeiro em agosto de 1942 contra a Romênia, os seguintes contra Hungria, Bulgária, Suécia e, já em novembro, contra a Checoslováquia, partida na qual marcou 3 vezes. Um hat-trick em seu último jogo internacional, sem saber que seria o último. Klingler tinha crescido em Bietigheim-Bissingen, em Baden-Württemberg. Jogou seus anos formativos no FC Dachslanden de Karlsruhe, onde seu pai, um homem de ideias autoritárias que preferia vê-lo no banco, terminou aceitando que o futebol ia ser a carreira de seu filho. Recusou ofertas de clubes estrangeiros, parcialmente porque as autoridades nazistas olhavam com desconfiança os deslocamentos de jogadores relevantes fora da Alemanha. Ficou em Karlsruhe. Quando a seleção se dissolveu, Klingler foi recrutado pela Wehrmacht sem as proteções que um sobrenome mais conhecido ou alguns contatos mais sólidos tivessem podido lhe proporcionar. Passou pela Dinamarca, Polônia e França, sempre em posições relativamente afastadas do combate ativo, com permissão para jogar futebol local nos territórios onde estava destinado. Mas em 1944, as coisas mudaram. Em julho desse ano, enviou uma última carta à sua esposa Erna. Sua divisão tinha sido enviada a Chisinau, no que então era a província romena da Bessarábia e hoje é a capital da Moldávia. A ofensiva Lvov-Sandomierz do Exército Vermelho, lançada em julho de 1944, esmagou a resistência alemã nesse setor do fronte, com um saldo de 190 mil mortos e feridos alemães e 82 mil prisioneiros em poucas semanas. O alto comando alemão, o OKH, contactou Erna Klingler depois do verão de 1944 para informá-la de que seu marido tinha desaparecido em combate. Não se encontrou corpo. Não se encontrou registro de captura. Erna e seu filho Harald procuraram durante anos algum rastro depois da guerra. Não encontraram nada. August Klingler tinha 26 anos quando seu nome desapareceu de todos os registros. O homem que tinha marcado o 2-1 da Alemanha contra a Suécia no Olympiastadion, o segundo gol de uma derrota que mudou o rumo do futebol alemão, ficou engolido pelo fronte oriental sem epitáfio conhecido. Fritz Walter estava em campo naquele 20 de setembro de 1942. Jogava como meio-campista na escalação de Herberger, um dos 11 nomes na lista da equipe que perdeu para a Suécia. Tinha 21 anos e era, para quem seguia o futebol alemão de perto, um dos jogadores mais completos de sua geração. Tinha estreado na seleção aos 19 anos, com hat-trick em sua primeira partida contra a Romênia, e assim como seu irmão Ottmar, formaria parte do primeiro FC Kaiserslautern durante toda a sua carreira de clube. 357 gols em 364 partidas com a equipe de sua cidade natal. Depois da dissolução da equipe nacional em 1942, foi recrutado pela Wehrmacht. Herberger mexeu alguns contatos para mantê-lo em posições afastadas do combate. E durante um tempo funcionou. Mas por volta do final da guerra, quando o fronte desmoronava e a Alemanha mobilizava tudo o que restava, Walter foi capturado pelas tropas do Exército Vermelho na zona fronteiriça entre a Hungria e a Eslováquia. Era janeiro de 1945. Berlim não tinha caído ainda, mas era questão de semanas. Enviaram-no ao campo de prisioneiros de Maramuresh, na Romênia,
onde tinha contraído malária durante o período anterior. Os soviéticos organizavam trens regulares desses campos em direção aos gulags da Sibéria. A malária que Fritz Walter tinha contraído durante a guerra lhe deixou uma sensibilidade extrema ao calor solar. Os dias ensolarados lhe provocavam febre e esgotamento. Por isso, o frio e a umidade se converteram em suas condições favoritas para jogar. Por isso, décadas depois, quando na Alemanha chove intensamente durante dias, as pessoas dizem que faz tempo de Fritz Walter, nesse campo de prisioneiros, durante uma parada do trem que o transportava em direção à Sibéria. Segundo os relatos mais documentados, a parada ocorreu na Ucrânia. Os prisioneiros alemães desceram brevemente e viram um grupo de soldados soviéticos e húngaros improvisando uma partida de futebol. Uma bola chegou rolando até os pés de Walter. Não pôde resistir. Controlou-a, fez alguns toques, devolveu-a. Um guarda húngaro que estava observando o reconheceu. Tinha visto Fritz Walter jogar pela Alemanha em um amistoso em Budapeste. Foi falar com seus superiores e assegurou que Fritz Walter não era alemão. Era cidadão do protetorado do Sarre. Era mentira. E essa mentira salvou a vida de Fritz Walter e a de seu irmão Ottmar, que estava no mesmo trem. Walter chamaria essa partida informal em um campo de prisioneiros de "a mais importante da minha vida". Regressou à Alemanha depois da guerra, reincorporou-se ao Kaiserslautern, ganhou 2 títulos regionais em 1951 e 1953 e em 1951 assumiu a braçadeira de capitão de uma seleção alemã que a FIFA tinha readmitido na comunidade internacional, mas que continuava carregando o peso de ter sido excluída da Copa do Mundo do Brasil 1950. A primeira Copa do Mundo na qual a Alemanha pôde participar após a guerra foi a da Suíça, 1954. Fritz Walter tinha 33 anos. Era no papel velho demais para ser o líder de uma equipe que chegaria à final. Em 4 de julho de 1954, no Wankdorf Stadion de Berna, sob uma chuva intensa que pesava sobre o gramado e transformava o campo em algo parecido a um pântano, a Alemanha enfrentou a Hungria na final. Os húngaros tinham ganhado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki de 1952, estavam a 32 partidas sem perder e 2 semanas antes tinham goleado a Alemanha por 8-3 na fase de grupos. Eram Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Czibor, Nándor Hidegkuti. A melhor seleção do planeta naquele momento, segundo qualquer critério razoável. Aos 8 minutos da final, a Hungria ganhava por 2-0, e então a Alemanha virou. O gol de Helmut Rahn, no minuto 84, lhe deu a vitória por 3-2. Fritz Walter, com a braçadeira de capitão e a chuva lavando 12 anos de história, ergueu a taça Jules Rimet. Na Alemanha, nessa noite, alguém cunhou uma frase: "Wir sind wieder wer". Voltamos a ser alguém. A vitória esportiva funcionou como data simbólica de fundação da República Federal Alemã para muitos políticos e sociólogos da época, um reconhecimento emocional de que o país existia de novo e podia olhar para o mundo sem vergonha. O Sepp Herberger, que ergueu esse título, era o mesmo que tinha visto perder a partida contra a Suécia no Olympiastadion 12 anos antes. O Fritz Walter, que ergueu o troféu, era o mesmo que tinha jogado essa partida como meio-campista aos 21 anos. 2 homens, um fio que cruzava a guerra inteira. Os 2 suecos que combinaram para o gol decisivo em Berlim em 20 de setembro de 1942 não terminaram aí sua história. Gunnar Nordahl continuou jogando na Suécia durante os anos da guerra e da pós-guerra, acumulando títulos e gols com o IFK Norrköping. Chegou a marcar 7 gols em uma única partida contra o Djurgårdens em 1945. Ganhou 4 campeonatos nacionais consecutivos com esse clube. Em janeiro de 1949, o AC Milan pagou por ele e Nordahl se converteu no primeiro sueco da história a jogar pelo clube milanês. Marcaria 210 gols com a camisa rossonera na Série A
e outros 15 com a Roma em suas últimas temporadas, para um total de 225 gols no cálcio italiano, que o converte no terceiro maior artilheiro da história da Série A, atrás de Silvio Piola e Francesco Totti, e no maior entre os jogadores não italianos. Ganhou 5 vezes o troféu de artilheiro da Liga Italiana. Seu irmão Thomas jogaria também na seleção sueca e formaria parte da equipe da Copa do Mundo de 1970. Gunnar Gren o seguiu para Milão na temporada 1949-50, junto com o terceiro elemento do tridente, Nils Lidholm, outro sueco do Emils FK Norrköping. Os três formaram o Grenoli, a contração dos 3 sobrenomes, um dos trios de ataque mais produtivos da história do futebol europeu. Na temporada 1950-51, o AC Milan marcou 118 gols em 38 partidas de liga. O Scudetto foi deles. Gren era il professore, Nordahl, o predador da área, Lidholm il barone, o mestre da distribuição. 3 homens que em 1942 tinham jogado em terra inimiga, no maior estádio da Europa, cercados por 98 mil pessoas que os queriam ver perder e tinham ganhado de qualquer forma. Em 1958, quando a Suécia organizou a Copa do Mundo e mudou suas regras para permitir que os jogadores que atuavam profissionalmente no exterior pudessem ser convocados, Gunnar Gren e Nils Lidholm voltaram a vestir a camisa azul e amarela. Chegaram à final. Perderam-na por 5-2 para um Brasil com um jovem chamado Edson Arantes do Nascimento, de 17 anos, que nessa final marcou 2 gols e deixou ver ao mundo que o futebol acabava de mudar de idioma. Existe uma história paralela sobre 1942 que mistura realidade documentada com fabulação literária até o ponto de fazer difícil separar uma da outra. Trata-se do chamado Mundial da Patagônia, um torneio que supostamente se disputou no sul da Argentina durante esse mesmo ano, com equipes integradas por trabalhadores, engenheiros, sacerdotes, veteranos de guerra e intelectuais de distintas nacionalidades estabelecidos na região. A narração original atribui a organização a um magnata chamado Vladimir Otz, que supostamente promoveu o torneio entre as comunidades europeias da Patagônia. As nações representadas teriam sido Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Paraguai e Polônia, mais uma seleção do povo Mapuche, que, na versão mais difundida, ganhou a final contra a Alemanha. O nome do campeão, Real Patagônia. O jornalista e pesquisador Paul Brown e vários historiadores do futebol sul-americano apontaram que a história inteira parece originar-se na imaginação do escritor argentino Osvaldo Soriano, autor conhecido por seus romances que misturam futebol, política e nostalgia latino-americana. Existe um falso documentário intitulado Il Mondiale Dimenticato, o Mundial Esquecido, que reconstrói o torneio com imagens de arquivo manipuladas, convencendo alguns espectadores de que estavam vendo registros autênticos. As imagens são convincentes em sua artificialidade. A narração é crível precisamente porque mistura dados reais sobre a época com invenções bem colocadas. O que sim existiu e está documentado por correspondência e registros da comunidade alemã na Argentina foi que durante os anos da guerra, grupos de trabalhadores e imigrantes europeus na Patagônia organizaram partidas informais de futebol em improvisados terrenos sem redes nem linhas pintadas. O espírito da história de Soriano, se é que foi Soriano, não estava tão afastado dessa realidade. O futebol como forma de manter vínculos culturais no exílio, como catarse coletiva em tempos onde o continente de origem se destruía a si mesmo. Mas uma Copa do Mundo com eliminatórias, calendário e campeão oficial não existiu. A FIFA nunca recebeu nenhum relatório, nenhum pedido de reconhecimento, nenhum regulamento daquele torneio. A única partida de 1942 que ficou registrada como a mais próxima do que pôde ter sido uma final do mundo é a de Berlim de 20 de setembro, com arbitragem dinamarquesa, árbitro real
e escalações verificadas. Imaginar a Copa do Mundo de 1942 implica fazer passar por uma peneira os melhores futebolistas de sua época e perguntar-se qual deles teria erguido um troféu que nunca existiu. A resposta depende da sede. Se era a Europa, as equipes latino-americanas teriam participado com mais dificuldade logística. Se era a América do Sul, os europeus teriam tido o mesmo problema. Mas os nomes são tão bons que a hipótese vale a pena. A Inglaterra dispunha de Stanley Matthews, o mago de Stoke-on-Trent, que mudaria o futebol inglês das décadas seguintes com sua capacidade para driblar na ponta e criar superioridade numérica. Matthews tinha 27 anos em 1942 e estava na plenitude de suas condições físicas. A Itália, bicampeã, apresentava uma seleção construída ao redor do Grande Torino, a equipe que dominaria o cálcio italiano entre 1942 e 1949, quando o acidente aéreo de Superga matou quase todo o elenco. Valentino Mazzola já era uma presença determinante nessa equipe. Giuseppe Meazza, o pepino que tinha marcado em 2 Copas do Mundo, estava ainda em atividade aos 31 anos. A Argentina alinhava o que os cronistas da época chamaram de La Máquina do River Plate. Munhoz, Moreno, Pedernera, Labruna e Lustau. 5 atacantes que combinavam entre si com uma fluidez que o futebol rioplatense daquele anos considerava a expressão mais alta do esporte. Adolfo Pedernera, o organizador do ataque, tinha 27 anos. Ángel Labruna e Félix Lustau eram seus cúmplices naturais. A Hungria apresentava uma geração de talento que ainda não tinha alcançado seu topo. Isso viria com a equipe de Puskás nos anos 50, mas que já mostrava a arquitetura técnica que faria do futebol húngaro uma referência europeia. O Brasil tinha Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o homem que tinha deslumbrado em 1938 com sua técnica e tinha sido injustificadamente deixado no banco pelo selecionador brasileiro na semifinal contra a Itália para descansá-lo para a final que nunca chegou. O Uruguai, o primeiro campeão do mundo em 1930, tinha Obdúlio Varela crescendo em direção à sua melhor versão. A União Soviética, que não tinha participado de nenhuma Copa do Mundo até então, dispunha dos jogadores do Dínamo de Kiev, dominadores da Liga Soviética e considerados, em termos gerais, a melhor seleção que aquele país nunca pôde apresentar em um torneio FIFA antes da guerra. Nada disso ocorreu. E talvez, em termos de justiça histórica, fosse melhor assim. Jules Rimet anunciou o cancelamento definitivo da Copa do Mundo de 1942 na primavera de 1941. A data exata oscila entre 23 de março e abril, segundo as fontes. Em um momento em que a Alemanha parecia imbatível, os Estados Unidos ainda não tinham entrado no conflito, e a esperança de uma resolução rápida estava, nas palavras de uma crônica da época, no fundo de suas forças. Não foi uma decisão heróica nem antecipada, foi a aceitação tardia e circunstancial de algo que a guerra tinha decidido por ele desde setembro de 1939. Mas a decisão foi a correta. Organizar um torneio nesse contexto teria significado converter o futebol em instrumento direto da propaganda de guerra de algum dos regimes em conflito. Se a sede era a Alemanha, o torneio era dos nazistas. Se era a América do Sul, os países latino-americanos que mantinham relações com o eixo teriam podido usá-lo politicamente. Não existia nenhum cenário onde uma Copa do Mundo de 1942 tivesse sido simplesmente futebol. O primeiro congresso oficial da FIFA depois da guerra celebrou-se em Luxemburgo em 1º de julho de 1946. Ali se tomaram 3 decisões que redesenharam o mapa do futebol internacional. O cancelamento formal da edição de 1946, que teria resultado logística e economicamente inviável para um continente europeu ainda em ruínas. A atribuição da sede de 1950 ao Brasil.
único país que tinha apresentado candidatura formal, e a decisão de renomear o troféu como Taça Jules Rimet em homenagem aos 25 anos de presidência do fundador do torneio e ao seu empenho para manter viva a federação durante os anos mais escuros do século. Nesse mesmo congresso, regressaram à FIFA as associações britânicas ausentes desde 1920 por suas próprias razões de orgulho institucional. O futebol internacional somava jogadores ingleses, galeses, escoceses e irlandeses às suas competições formais pela primeira vez em uma geração. A Copa do Mundo do Brasil de 1950 foi o regresso da competição depois de 12 anos de silêncio. 12 anos. Uma geração inteira de futebolistas que viveu seu melhor futebol entre 1938 e 1950 sem poder participar de uma Copa do Mundo. Stanley Matthews tinha 35 anos quando o torneio voltou. Leônidas da Silva, 36. Os melhores anos de ambos tinham ficado presos entre o apito de Rimet em 1938 e o apito inicial da partida inaugural do Brasil 1950. A final, que nesse torneio não foi uma final convencional, mas um quadrangular final, foi disputada por Brasil e Uruguai. O estádio Maracanã do Rio de Janeiro, recém-inaugurado, tinha sido construído com capacidade para 200 mil pessoas. A partida de 16 de julho de 1950 entre Brasil e Uruguai reuniu entre 173 mil e 199 mil espectadores, segundo as diferentes estimativas, convertendo-a na partida com maior público da história do futebol. O Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. O Uruguai precisava ganhar. O capitão uruguaio Obdúlio Varela, chamado El Negro Jefe, dirigiu sua equipe com uma autoridade que nenhum número de público podia dobrar. O Uruguai ganhou por 2-1. O Maracanazo, que Arne Nyberg e Malte Martensson e Gunnar Gren tinham precedido 8 anos antes com seu próprio silêncio instalado no Olympiastadion de Berlim, ficou como a derrota esportiva mais traumática na história de um país inteiro. A Alemanha não jogou esse torneio. A FIFA a tinha excluído como consequência da guerra. Sepp Herberger trabalhava em Colônia formando treinadores e esperando seu momento. Fritz Walter recuperava seu nível com o Kaiserslautern, ganhava campeonatos regionais e aguardava a convocação que chegaria 4 anos depois. O que significa, em última análise, uma Copa do Mundo que não existiu? A pergunta não é retórica. A história do futebol é também a história de suas ausências. Os jogadores que não participaram porque os países não os deixaram ir, os torneios que não se realizaram por decisões políticas, as gerações que viveram seu melhor futebol no pior momento possível. A Copa do Mundo de 1942 representa a interseção mais brutal entre o esporte e a guerra do século XX. Mais do que os Jogos de 1936, que sim se realizaram, embora sob a sombra nazista, ou do que os boicotes olímpicos de 1980 e 1984, o caso de 1942 mostra a fragilidade fundamental dos grandes eventos esportivos. Dependem de uma paz mínima para existir, e quando essa paz desaparece, tudo o que foi construído ao redor deles se dissolve. A FIFA saiu desse período com uma lição institucional incorporada. No primeiro congresso de pós-guerra, adquiriu maior autonomia em relação aos estados nacionais que a compunham, reforçou suas estruturas de neutralidade e começou a construir o caminho em direção a um organismo que, se bem nunca esteve isento de corrupção e de influências políticas, ao menos mantinha um marco mínimo de independência em relação aos governos de suas federações membros. A tentativa do regime nazista de converter a Copa do Mundo em um acontecimento propagandístico ficou como advertência histórica do que ocorre quando os estados utilizam o esporte como extensão de sua política externa. E ficou também essa partida. Em 20 de setembro de 1942, no Olympiastadion de Berlim, com a Suécia ganhando por 3-2, com Malte Martensson correndo em direção à área alemã com sua velocidade de raio negro, com Fritz Walter ainda em campo sem saber que faltavam 2 anos para ser capturado pelos soviéticos e mais um para que uma mentira o salvasse da Sibéria,
com August Klingler ainda vivo e ainda sem imaginar a carta que escreveria à sua esposa Erna a partir de Chisinau em julho de 1944, com Gunnar Nordahl e Gunnar Gren ainda há 7 anos de pisar em Milão pela primeira vez. 100.000 pessoas saíram do estádio abatidas naquela tarde. A história, no entanto, recordará que naquele campo estavam alguns dos melhores futebolistas de uma geração roubada pela guerra, jogando o melhor que podiam no pior contexto possível. O troféu não existia, a final tampouco, mas a partida sim. E os 90 minutos dessa partida são o monumento mais honesto que existe à Copa do Mundo que nunca se disputou.